Pessoal, eu vou fazer o cálculo de uma bomba como exemplo para vocês. Ó, o que nós temos nesse exercício? Você tem aqui uma lagoa, aqui o ponto A, essa lagoa está a 174 metros de altura. Dessa lagoa você tem aqui, ela fala que esse ponto está a 152 metros, esse ponto está a 91 metros, esse ponto está a 104 metros. E aqui nós temos a bomba, ok? Olha, ele não faz, no desenho, você não tem a ilustração das peças especiais. O que são peças especiais? São as válvulas gavetas, os cotovelos, os joelhos, enfim. Ele não faz o desenho, ele não representa isso, essas peças especiais em ilustração. Mas ele vem aqui e nos fala quais são as peças especiais. Que peças especiais que nós teremos? Ele fala que nós teremos 3 válvulas gavetas, 4 cotovelos de 45, 2 cotovelos de 90 e uma entrada. Olha, mas aí talvez alguém me pergunte, mas Launelli, ali não tem desenho de nada. Aqui não tem desenho de uma válvula gaveta, nem de... E aqui não tem desenhado 4 cotovelos de 45. Nesse desenho não tem 2 cotovelos de 90. Gente, esse desenho aqui ele é meramente ilustrativo. Esquece como ele está representando. O importante são essas informações. Apesar de no desenho não ter desenhado 4 cotovelos de 45, nem 2 cotovelos de 90, não importa. O importante são as informações que ele deu na questão. Esse exercício não foi o que eu criei, eu tirei de um livro. E no livro está exatamente assim. Além disso, nós temos ele fala que o comprimento total da tubulação é 600 metros, fala que o rho da água é 1000 kg por metro cúbico, fala que a vazão é 3 × 10⁻³ metros cúbicos por segundo, e fala que a eficiência da bomba é 75%. Além disso, ele nos diz que o diâmetro é 5 centímetros. Dito isso, nós podemos agora começar o cálculo. Tudo bem? Primeira coisa que nós teremos que calcular, qual que é a velocidade nessa tubulação? Olha, para calcular a velocidade na tubulação, nós temos a seguinte fórmula. Nós temos que Q é igual a VA. Q é igual a VA. Q é igual a VA. Olha, quem é Q? Q é a vazão em metro cúbico por segundo. V é a velocidade em metros por segundo e A é a área em metro quadrado. Olha, velocidade, como eu quero a velocidade, eu vou isolar o V. Fica o Q, passo A dividindo, então você vai ter o quê? Que V é igual a Q dividido por A. Mas nós sabemos que quem é a área? A área é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Olha, nosso diâmetro é 5 centímetros. No entanto, nós temos que transformar 5 centímetros para metro. Então, vai ficar π vezes 0,05 ao quadrado dividido por 4. Eu encontrei, se eu não tiver errado conta, que a área é 1,96 vezes (-3 metros quadrados. Olha, eu já tenho a vazão, já tenho a área. Podemos agora calcular a velocidade. Substituindo o valor da vazão e da área, eu encontrei que eu tenho uma velocidade de 1,53 metros por segundo. Agora, nós iremos para a letra B do nosso exercício. Na letra B do nosso exercício, ele quer que a gente faça o cálculo da potência da bomba. Como que nós vamos fazer isso? Olha, nós temos que lembrar da aula teórica. Nós temos aqui o conjunto de energias no ponto inicial é igual ao conjunto de energias no ponto final. Infelizmente, eu fiz um pequeno erro aqui, eu representei tudo por 1, né? Aqui seria 1 e aqui teria que ser representado pelo número 2, mas eu espero que vocês consigam entender. Então, aqui você tem a energia potencial, que é representada pela distância no eixo Z. Nós temos a energia de pressão, que é representada pela pressão dividido pelo ρ. Nós temos a energia cinética, que é V ao quadrado sobre 2G. Aqui nós temos a potência da bomba, Z1, energia de pressão, energia cinética, perda de carga total. Então, o que nós temos? Nós temos que o somatório de energia inicial vai ser igual ao somatório de energia final. Mas, quem é esse HLT? Esse HLT é a perda
de carga total, ou seja, é a energia total que esse fluido irá perder devido ao atrito dele com a parede da tubulação. Enquanto esse fluido percorre o encanamento, ele vai perder energia. E essa energia é representada por HLT. No entanto, HLT tem dois componentes. Que componentes são esses? HL e HM. O HL é a perda de carga distribuída. Ela ocorre ao longo do comprimento da tubulação. Tudo bem? A perda de carga distribuída, ela vai acontecer ao longo da tubulação, ao longo desse comprimento dessa tubulação. Se você tem uma tubulação de 2 metros, 3 metros, 4 metros, essa perda de carga vai acontecer ao longo desse comprimento. E o HM? Eu acho que na sala eu representei por HLM. Esse HM é a perda de carga localizada. Olha, essa perda de carga localizada, ela ocorre em peças especiais, que são joelhos, registro gaveta, chuveiro, entrada, saída, mudanças de direções, enfim. Essa seria a nossa perda de carga localizada. Agora, o que nós vamos fazer? Dito isso, agora que vocês já sabem qual fórmula que nós iremos trabalhar, nós temos que analisar o nosso exercício. Vamos pensar. Eu quero saber qual que vai ser a perda de carga nesse desenho. Tudo bem? A perda de carga vai acontecer ao longo dessa tubulação. Nossa água está saindo aqui, que eu vou pensar que ela está saindo aqui do ponto A, e ela vai chegar aqui até o ponto H. Vamos lembrar das nossas aulas para a gente ver quanto que vai valer o Z1, Z2, V1, V2, pressão A, pressão 1, pressão 2. Olha, a área dessa lagoa, quando comparada com a área dessa tubulação, não é bem maior? Olha, vamos pensar, essa lagoa é muito grande quando comparada a essa tubulação. Então, o que significa? Significa que a velocidade com que a água escoa aqui nessa lagoa, quando comparada com a velocidade que ela vai escoar aqui dentro da tubulação, é desprezível. Ou seja, a velocidade com que essa lagoa está esvaziando, a gente pode considerá-la desprezível. Ela é zero? Não, não é zero. Ela é uma velocidade desprezível quando comparada à velocidade que vai ter aqui. Mas, para efeito de cálculo, nós vamos considerar aqui a velocidade em 1 vai ser zero. Tudo bem. Além disso, agora nós vamos olhar na altura. A altura é fácil. A altura já está feita no desenho. A altura em 1 é 164 e a altura em 2 é 104. Então, a altura não foi problema. Vamos agora para a pressão. Qual a pressão que atua em A? Em A não está atuando, não é a pressão atmosférica? Sim, é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, quando você trabalha com pressão manométrica, nós podemos considerar que essa pressão vale zero. Como eu já falei diversas vezes em sala. A pressão atmosférica, quando você analisa ela de forma manométrica, ela vale zero. Por que vale zero, Mamélia? Pressão manométrica é a pressão real, que no caso é 1 atm, menos 1. Então, se a pressão real é 1 atm, menos 1 atm, vira zero. Então, nós recapitulando, aqui em 1, nós temos que a altura é 164, a velocidade é zero e a pressão vale zero. Vamos agora para o ponto H, que seria o nosso ponto 2. Qual que é a altura? 104. E a velocidade? Olha, a velocidade com que isso aqui enche, quando comparado com a velocidade que você tem aqui nessa tubulação, é desprezível. Portanto, nós podemos considerar com que a velocidade com que isso aqui está enchendo vai ser zero. Ela é zero? Não, não é. Mas nós vamos considerar ela desprezível quando comparada à velocidade do encanamento. Portanto, nós vamos adotar o valor de zero. Espero que vocês estejam entendendo por enquanto. Então, a gente já sabe que o Z vale 104, a velocidade vale zero
E agora nós vamos à pressão. Qual que é a pressão que está atuando aqui, né? A pressão atmosférica. Então vai ser a mesma situação daqui. A pressão vai valer 0. Então olha aqui, que eu escrevi tudo direitinho para vocês. Z1, 164, Z2, 104, V1, 0, V2, 0, P1, 0, P2, 0. Tudo bem. Então vamos aqui. Eu representei por vermelho todos os termos que a gente cortou. O P1 cortou porque vale 0, o V1 cortou porque vale 0, P2 também, V2 idem. Sobrou quem? Aí eu escrevi aqui. Sobrou Z1, H da máquina, Z2 e HLT. Mas quem é esse HLT? Esse HLT, ele é composto por dois componentes. A perda de carga distribuída, que é representada por isso aqui, e a perda de carga localizada, que vai ser isso aqui tudo. Então, aqui você tem a perda de carga distribuída, que é dado por F, LV ao quadrado sobre 2D, 2G. Eu fiz uma outra videoaula falando a parte teórica. Portanto, caso você não esteja entendendo sobre o que eu estou falando, veja outro vídeo antes. Aqui você tem o K ao quadrado sobre 2G. Ok. O que acontece, pessoal? Essa perda de carga localizada, para quem não sabe, nós temos que considerar ela para cada um dos componentes. Então, vamos pensar. Nós vamos ter 3 perdas de carga localizadas devido à válvula gaveta, que eu representei por KVG, 4 perdas de carga devido ao cotovelo de 45, que eu representei por K joelho de 45, 2 perdas de cargas localizadas devido ao cotovelo de 90, que eu representei por K J90, e uma entrada, que eu representei por K entrada. Então, vamos aqui. Então, vamos ter 3 perdas de carga devido à válvula gaveta. Eu representei aqui, só que tá errado, tá? Só tem perda de carga aqui. Eu representei 2 vezes. Representei aqui e aqui, mas essa aqui tá errada. 3 perdas de carga devido à válvula gaveta, 4 perdas de cargas devido ao joelho de 45, 2 perdas de cargas devido ao joelho de 90 e uma perda de carga devido à entrada. Lembrando que isso aqui está errado. E nós vamos ter aqui a perda de carga distribuída. Primeira coisa que nós vamos ter que determinar é o valor dos Ks. O valor dos Ks. Como é que você vai saber o valor do K? O valor do K, nós temos essa tabela. Olha aqui. Vamos analisar a nossa entrada. Você tem aqui a tubulação e ela está entrando. A nossa entrada, a entrada que mais assemelha a nossa é essa aqui. Então, o nosso K de entrada vai valer 0,5. Além disso, nós temos que olhar o K da válvula gaveta, do joelho de 45, do joelho de 90 e da entrada. Da entrada, a gente já viu que vai valer 0,5. Então, vamos olhar agora da válvula gaveta. A válvula gaveta, registros. Você vai ter aqui o registro gaveta e o registro gaveta, o K vale 0,2. Vamos olhar o próximo. O próximo vai ser joelho de 45. Joelho de 45. Aqui você tem curva e tem o joelho. O joelho é que ele chama de cotovelo. Nosso cotovelo vale 0,9, de 0,9 a 1,5. E nosso cotovelo de 45 vale 0,4. Então, eu fui escrever aqui. Nós temos 3 válvulas gavetas de 0,2, 3 válvulas gavetas de 0,2, 4 cotovelos de 45 de 0,4, 2 cotovelos de 90 de 0,9 e uma entrada valendo 0,5. Tudo bem? Então, vamos voltar para a nossa equação. Na nossa equação, nós já encontramos os valores dos Ks. Tá vendo? Já encontramos o valor do K. O que falta? Já temos a velocidade, temos a gravidade aqui. Falta encontrar o F. Olha, para encontrar o F, não sei se vocês estão lembrando da minha aula, para encontrar o F nós precisamos de 2 coisas. Nós precisamos do número de Reynolds e nós
nós precisamos da rugosidade da nossa tubulação. Então, vamos agora calcular o F. Para calcular o F, a primeira coisa que a gente vai calcular é o número de Reynolds. O número de Reynolds é ρ vezes velocidade vezes diâmetro vezes dividido por viscosidade. Quanto que vale o nosso ρ? 1000. Tá aqui 1000. Quanto que vale nossa velocidade? 1,53. Nosso diâmetro? 0,05. Que eu passei para o metro. E a viscosidade? 1,003 vezes menos 3. Encontrei esse valor. Agora, nós temos que encontrar a rugosidade relativa. Lembrando, galera, que se vocês não estão entendendo sobre o que eu estou falando, veja outro vídeo antes que talvez te ajude. Tudo bem? Rugosidade relativa. O que é a rugosidade relativa? É o E sobre D. Tá aqui, olha. E sobre D. Como é que nós vamos... Primeira coisa, a rugosidade. Cada material tem uma rugosidade distinta. O aço tem uma, o ferro tem uma, o cimento tem outra. Tudo bem? No nosso caso, nós estamos trabalhando com PVC. O PVC, qual que é a rugosidade do PVC? 0,015. Tá aqui, 0,015. E o diâmetro? 50 milímetros. Fazendo essa conta, o que eu encontrei? 3 vezes menos 5. Tá aqui. Olha, eu tenho número de Reynolds agora, não tem? Tem o S sobre D? Tem. Dá para encontrar o F? Sim, agora dá. Agora, tá vendo essa tabela? Nós vamos olhar nessa tabela. Temos aqui o S sobre D, tudo bem? E temos aqui o número de Reynolds. Olha, vocês vão desenhar uma linha. Vamos aqui. Nosso S sobre D deu 0,004 zeros depois o 3. Então, olha aqui direitinho. Vou dar um zoom para facilitar para vocês. Olha aqui, galera. Eu não ficou muito preciso porque eu fiz aqui no computador. Mas olha aqui é 0,01, 0,0002 e 0,3. Ok. Então, nossa linha deveria estar aqui. Mas essa linha do 0,00003 não existia. O que eu fiz? Eu fui desenhei uma linha aqui. Não ficou muito bem desenhada, como vocês podem ver. Só que não fez muita diferença ela não ter sido bem desenhada, porque quando chega aqui, olha, as linhas começam a ficar tudo uma pertinho da outra. Então, não foi um problema não ter desenhado minha linha aqui em vermelho muito bem. Ela ficou super mal desenhada, né? Qual que é a primeira coisa que você vai fazer, então? A primeira coisa que você vai fazer é desenhar a linha. E a linha irá corresponder ao E sobre D do que você calculou. Na prova, eu já vou te dar o F. Então, isso não vai ser um problema. Vou diminuir o zoom novamente. Ok. Próximo passo. Você já desenhou sua curva em vermelho. Depois disso, você vai encontrar seu número de Reynolds aqui. Eu encontrei. Meu número de Reynolds vale quanto? 7,6 vezes a 4. Fazendo interpolação, eu imagino que o meu valor esteja mais ou menos aqui. E eu fui desenhar essa linha azul. Quando eu encontro minha linha azul com minha linha vermelha, o que você faz? Você faz essa linha verde, que é uma linha que sempre vai estar em 90 graus com essa linha que você calculou aqui. Então, você desenhou sua linha aqui em vermelho, correspondente à sua rugosidade por diâmetro. Depois, você vai fazer essa linha aqui em azul, que está relacionada ao seu número de Reynolds. No ponto em que essas linhas encontrarem, você desenha essa linha que está em verde. E pronto, encontramos o nosso F, que é 0,02. Pronto, está aqui o nosso F. Agora, nós temos todos os dados. Lembrando mais uma vez que esse KVG aqui, isso V ao quadrado sobre 2G, eu fiz errado. Ignorem esse. Só considere esse 3KVG aqui. Eu resolvi certo, só que escrevi errado. Tudo bem. Então, nossa perda de carga é isso tudo aqui. Vou apenas substituir valores. Meu F, 0,02. Meu L, 760. Meu V, 1,53. Meu diâmetro, 0,05. Substituindo todos os valores que a gente encontrou aqui atrás, o
que eu tive? Eu encontrei que meu HLT vale 36,4. Olha, aqui a gente não tinha essa fórmula lá em cima? Cadê a fórmula? Tá aqui a fórmula. Cadê essa fórmula aqui? Agora nós vamos simplesmente substituir valores nela. Substituindo valores, Z1, que é 174, Z2, que é 104, eu vou encontrar que o H da nossa máquina, ela é menos 36,6. Olha, por enquanto, eu sempre estava chamando a nossa máquina térmica de bomba. Mas ao final do exercício, olha a nossa surpresa, ela não é uma bomba, ela é quê? Ela é o quê? Uma turbina. Olha, Leonel, mas como que você sabe que ela é uma turbina? Pessoal, quando você fizer seu cálculo, ele dá um valor negativo, significa que é uma turbina. H máquina menor que zero. Quando você fizer o cálculo e der um valor positivo, significa que é uma bomba. H máquina maior que zero. No nosso caso, foi uma turbina. Se fosse uma bomba, nós utilizaríamos a seguinte fórmula. E se como é uma turbina, nós vamos usar a fórmula aqui. Agora praticamente nosso exercício acabou. Tem uma vazão, vou substituir nessa fórmula. Tem o peso próprio, a vazão, o H, a eficiência. Substituindo tudo isso, encontrei 756 watts de potência. Mas, quando você for calcular sua bomba, você não vai usar isso. Você vai transformar para cavalo. Como é que você transforma para cavalo? Dividindo por 736,5. Aí eu encontrei 1,0026 cavalos. Agora tá quase acabando, pessoal. Finalmente, eu quero encontrar a letra C, diferença de pressão entre a saída e a entrada da bomba. Para a gente fazer esse cálculo, nós vamos pegar como exemplo o ponto C e o ponto F. Vocês estão percebendo que esses dois pontos estão na mesma altura? Ok, como eles estão na mesma altura, vamos considerar que a altura de C é igual à altura de F. ZC é igual a ZF. Além disso, esses pontos estão muito próximos, não estão? Olha, se eles estão muito próximos, não é razoável eu desprezar a perda de carga nesse ponto, entre esses dois pontos? Sim, é claro que é razoável. Então, eu vou considerar que HLT vale zero. Olha, no exercício, no trabalho prático que eu passei para vocês, o diâmetro nesse trecho é diferente do diâmetro nesse trecho. Portanto, a velocidade C no trabalho de vocês é diferente da velocidade F. Olha, mas aqui, essas duas velocidades são iguais, VC igual a VF. Olha, se elas são iguais, a gente vai cortar. Então, em vermelho está tudo que eu cortei. Sobrou o quê? Sobrou essa equação. Mas como ρ é um fator comum disso aqui, ele vai ficar aqui na parte de baixo da minha fração. Fazendo minha conta, o que eu encontrei? Eu encontrei que a diferença de pressão deu 36,6 Leonel, mas a diferença de pressão vai ser dada em metro? Olha, metro de coluna de água, que é uma forma de você medir pressão. Eu já falei isso para vocês antes. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula.